Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite de um dia de junho de 2020. Este ano que não vai ser esquecido pela humanidade, pela história da humanidade. Não é mesmo? Com certeza. Eu estou passando por aqui, trabalhando home office, fazendo a minha parte. Aliás, o escritório todo está fazendo a sua parte. Toda a equipe está trabalhando home office, funcionando muito bem, inclusive, e buscando soluções alternativas para o empresariado. Algumas sugestões. Vamos iniciar hoje pela primeira. Eu estou produzindo bastante conteúdo e sempre muito atenta para essa área que é a empresarial, que é a que eu atuo, especialmente vamos falar agora da tributária, não é? Então, buscando esse alívio, essas alternativas para o empresariado, nós nos deparamos com o quê? Com algo que está aí desde sempre, que é a restituição de tributos indevidamente cobrados pelo fisco. Nós vamos iniciar hoje pelo PIS/COFINS, a cobrança do PIS/COFINS com a inclusão na sua base de cálculo do ICMS, o que é ilegal, o que não pode fazer, não tem previsão em lei em relação a isso. Então, é uma oportunidade, o judiciário está concedendo, é uma oportunidade para os empresários, as empresárias, de restituir, ter de volta o tributo que lhe foi indevidamente cobrado pelo fisco, não é? Então, nós estamos trabalhando nesse sentido, já tem um bom tempo, vamos dizer assim. Os empresários, as empresárias, não é todos eles, não são todos eles que buscam essa alternativa, que é lícita e, afinal, é um dinheiro que lhes foi tomado de forma ilícita. Então, nós vamos trabalhar a restituição de tributos indevidamente cobrados pelo fisco. As pessoas que são cobradas a mais e indevidamente pelo fisco têm o direito de ver restituído o valor que pagaram a mais, não é? Essas quantias que são pagas a mais indevidamente ao fisco, por exigência dele mesmo. E, especialmente nesta oportunidade, rapidamente, eu vou contar para vocês que nós fizemos um e-book que passa a circular desde agora com a restituição, especialmente nós vamos falar nessa oportunidade da restituição do PIS/COFINS quando lhe era imposto pelo fisco federal a inclusão na sua base de cálculo do ICMS, não é? O que onerava demais. Só que esta situação ainda é vivenciada pelos nossos empresários, pelas nossas empresárias. É vivenciado. Por quê? Porque embora o Supremo Tribunal Federal, em março de 2017, definitivamente tenha julgado uma ação ajuizada que discutia exatamente a ilegalidade da inclusão na base de cálculo do PIS/COFINS do ICMS, em 17 foi julgado isso. Só que continuam as cobranças indevidas do fisco. O fisco continua cobrando, embora este julgamento tenha acontecido de forma definitiva e os juízes têm dado com facilidade, inclusive, esta retirada da base de cálculo
do PiscoFins, do ICMS. Isso é tranquilo. Mas o que acontece? Para que essa base de cálculo seja desonerada do ICMS, é preciso ainda, pasmem, ajuizar a ação, acionar o judiciário. E por que razão? Porque o fisco continua cobrando. E se o contador faz o cálculo e sem a inclusão do ICMS, o que acontece? O fisco vai, autua e multa a empresa. Então, os empresários são obrigados a ajuizar, né? Ajuizar uma ação própria para pedir a restituição desses tributos pagos indevidamente, né, do PiscoFins, e também para que na sentença conste que não é permitido mais a cobrança, a inclusão do ICMS na base de cálculo do PiscoFins. Isso tem que ser declarado em sentença. E uma notícia muito boa para os empresários, porque não são todos os empresários, as empresárias, que buscam os seus direitos e fazem esse ajuizamento e resolvem essa questão de uma vez por todas, não é? E nesse momento é muito oportuno esse ajuizamento. Por que é muito oportuno? Porque esse ajuizamento pode levar a um caixa extra para a empresa, num período muito curto de tempo. Nós temos casos emblemáticos, né? Um deles é das lojas Renner, que conseguiram uma restituição de mais de R$1 bilhão. É um varejo grande e eles conseguiram isso. Cobraram os últimos 5 anos, né? E ainda se livraram de continuar incluindo na base de cálculo do PiscoFins o ICMS, que é indevido, né? Que é indevido. Então, esta é uma oportunidade muito grande, os juízes estão concedendo, os juízes estão dando, não é? Com base neste julgamento definitivo do Supremo Tribunal Federal, e é o momento certo, oportuno, para quem ainda não pediu a restituição, que o faça, né? Que o faça de imediato. Por quê? Porque são 5 anos, retroage, volta atrás para cobrar 5 anos de tributos pagos indevidamente. É o prazo máximo, 5 anos. Essa questão dos 5 anos tem ainda uma possibilidade de ser discutida no Supremo Tribunal Federal, tá? Graças à interposição de um recurso pela Fazenda Nacional. A chance é mínima de isso se modificar, se perderem esses 5 anos, mas existe uma possibilidade. Então o momento é agora para ajuizar, não se pode esperar muito, porque quando se pensar nisso, se esperar muito, é capaz de não dar tempo mais de acontecer o julgamento no Supremo. Hoje, nesses dias tão atribulados, o foco do Supremo Tribunal Federal, a pauta dele, está toda voltada por questões políticas e ligadas à pandemia também. Então, isso pode demorar um pouquinho mais. Mas a pandemia não vai durar de jeito nenhum, né? Tanto tempo assim. Nós ainda não sabemos quando ela vai terminar aqui no país. Mas o judiciário está funcionando, está tudo funcionando. Então não há motivo para o empresariado se arriscar e perder mais tempo com essa questão. Neste e-book, nós estamos explicando toda essa trajetória e também colocamos uma parte que são os cálculos básicos para que vocês tenham uma ideia de como há uma economia real de custo e há uma obrigação do fisco em devolver esses valores que são
astronômicos, são muito grandes e fazem toda a diferença. Podem fazer toda a diferença para a criação de um capital de giro, para pagar funcionários, para melhorar o negócio, quando tudo isso voltar, ou agora, nesse momento mesmo, né? Dependendo da natureza do negócio. Então, não há motivo para se postergar isso, aguardar, esperar por isso. Eu vou passar para vocês, agora na sequência, os cálculos. Eu vou calcular com vocês, achei interessante, porque tenho o e-book e depois vocês têm ali toda a descrição do processo, né, de tudo que precisa ser feito, e nós vamos fazer o cálculo juntos. Então eu vou fazer o cálculo junto com vocês. Vocês têm o e-book, né, que já está circulando, e eu faço o cálculo junto com vocês. É só baixar. E se também não baixaram o e-book, eu vou ter aqui todo o cálculo e nós vamos fazer eles juntos com calma. Vamos fazer um cálculo, o primeiro cálculo, a primeira conta, que é com a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, e depois o segundo cálculo com a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, tá bem? Então vamos lá? Então vamos lá, pessoal? Vamos ao cálculo. Por exemplo, vamos primeiro ver o cálculo do PIS/COFINS com o ICM na sua base de cálculo, tá bem? Hoje o PIS/COFINS, como eu disse antes, ainda é calculado de forma incorreta. Não porque os contadores não saibam calcular, é porque o fisco autua. Ele autua e multa o empresário, né? Ele autua e multa de forma ilegal. Quando ele inclui na base de cálculo o ICMS, ele está fazendo um cálculo em cima do que a gente chama de receita bruta. O que é a receita bruta? Ela não é só o faturamento da empresa. O fisco inclui no faturamento da empresa o quê? O ICMS, que é tributo, é outra história. Para você calcular o tributo, você tira o ICMS, mas o fisco tem feito o quê? Ele exige que se inclua o ICMS na base de cálculo. Portanto, você leva em conta a receita bruta, nesse caso aqui, com a inclusão do ICMS na base de cálculo. Vamos também tomar como base que a PIS/COFINS, ele tem uma alíquota de 3,65%, tá? No sistema cumulativo. Pode ser não cumulativo também, tá, gente? Não precisa ser o cumulativo necessariamente. Aqui é só um exemplo também, né? Quando ele não é cumulativo, é 9,25%. Então, nós vamos aplicar uma alíquota de 3,65% no sistema cumulativo e os 18% do ICMS. Então, nós vamos ter o quê? Acompanhem comigo. Para uma receita bruta, por exemplo, de R$2 milhões por mês, com inclusão dos 18% do ICMS, nós vamos ter o quê? A base de cálculo para o tributo são os R$2 milhões. A receita bruta. Né? A receita bruta do negócio. Certo? O PIS/COFINS, como é que vai ser calculado? Você pega os 2 milhões, multiplica por quanto? Por 3,65%. Que vai dar quanto no mês de PIS/COFINS? R$73 mil. R$73 mil. Muito bem. Agora, se a gente considerar apenas como exemplo, apenas para exemplificar para os senhores e para as senhoras,
que todos os meses, vamos supor que essa empresa todo mês teve a mesma receita bruta, 2 milhões de reais por mês. Todo mês ela teve a mesma receita bruta. O que foi pago aqui em 60 meses dá quanto? Em 5 anos, em 60 meses. 4 milhões e 380 mil reais, certo? O que está incorreto. Eu vou demonstrar para vocês isso agora. Está completamente errado. Firmes e fortes aí, vamos para o cálculo 2. Essa última conta, que é a conta da redenção, que é a conta da solução, do alívio, da perspectiva efetiva de ter de volta o tributo que foi indevidamente cobrado pelo Fisco Federal. Agora, nós considerando que esta empresa fatura, essa empresa que nós estamos cuidando, fatura 2 milhões todo mês, então nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma receita bruta de 2 milhões de reais, certo? Como lá atrás nós tínhamos 2 milhões de reais. Por quê? Porque 2 milhões de reais inclui o quê? Os 18% de ICMS, certo? É a receita bruta que a empresa tem. Por quê? Porque ela inclui no valor de 2 milhões o ICMS. Nós precisamos tirar, expurgar este ICMS. Como que a gente faz isso? Aplicando em cima dos 2 milhões, os 18%, que vai nos dar um resultado de quanto? 360 mil reais. O que são esses 360? 360 mil reais é exatamente o valor do ICMS, que é indevido, que não pode ser incluído no cálculo do PIS/COFINS. Muito bem. Feito isso, nós chegamos também, quando fazemos uma conta, aí vocês estão vendo, para calcular a base correta do tributo, nós vamos pegar os 2 milhões, que era de receita bruta, e tirar dele quanto? 360 mil reais, que é o valor do ICMS. Feita essa conta, qual é o saldo? O que nos resta? 1.640.000 reais. O que significa esse número? 1.640.000 reais. É o faturamento da empresa. Não tem tributo, é o faturamento que ela faturou realmente. Este faturamento é que deve ser a base de cálculo do PIS/COFINS. Em cima desses 1.640.000, nós vamos aplicar os 3,65% de alíquota do PIS/COFINS. E vamos chegar a um resultado de quanto, pessoal? Olha aí, R$ 59.860, né? Diferente dos 73 mil encontrados antes no primeiro cálculo, com a inclusão do ICMS. Muito bem. Se considerarmos que todos os meses tiveram o mesmo faturamento, o que foi pago aqui nos últimos 60 meses, ou seja, nos últimos 5 anos de PIS/COFINS, é de R$ 3.591.600 reais. Esse que é o valor correto, também diferente do valor anterior, que chegou a mais de 4 milhões, não é mesmo? Muito bem. Então, a diferença paga maior é igual a quanto? Aos 4.380.000 encontrados lá, quando da aplicação do ICMS, na base de cálculo PIS/COFINS, menos diminuído, subtraído dos R$ 3.591.600 reais. E vamos encontrar quanto? O que foi pago a maior? R$ 788.400 reais. No mesmo período, né? Nos 5 anos, nos últimos 5 anos. Nos últimos 60 meses. Esse valor é o que deve ser restituído pelo fisco de imediato a essa nossa
empresa que tinha um faturamento bruto, né? Um faturamento bruto de 2 milhões e um faturamento de 1.640.000 reais, pessoal. Muito bem, chegamos ao final, mas há uma explicação adicional rápida que eu quero fazer, que é o seguinte: nós estamos falando o tempo todo dos últimos 5 anos. Por que estamos falando nos últimos 5 anos? Porque, como já dito, nós podemos voltar, retroagir 5 anos do que foi recolhido, fazer as contas e pedir de volta o que foi recolhido nesses últimos 5 anos a mais ao fisco, indevidamente. Muito bem. O fisco tem que restituir esse valor, né, que foi pago a maior. Agora, pessoal, tem que ajuizar esta ação rapidamente. Sabe por quê? Este item da retroação dos valores é o único pendente que ficou. É o único pendente. A única coisa que pode ser questionada ainda pela Fazenda Nacional, tá? Então, e isso pode acontecer do Supremo falar sobre isso a qualquer momento, não agora, nesses meses de tanta, né, com essa pandemia, com esta situação, a pauta do Supremo é outra. Eles estão olhando para outras coisas mais importantes para o país, não é? A gente acha, o meio jurídico, nós advogados, os juristas, entendem que isso não vai mudar, mas há uma possibilidade pequena disso acontecer. Então isso tem que ser evitado. Como vai ser evitado? De perder o bonde, eu quero dizer, ou mais modernamente o metrô, de perder esta oportunidade. Ajuizamento já, isso tem que ser ajuizado já. O judiciário está todo empenhado em decretar a devolução do que foi pago ilegalmente, indevidamente pelo fisco. E o fisco tem que devolver e tem devolvido. Tem que devolver, não tem jeito. Então, o que orientamos é no sentido de se pensar, de se fazer isso rapidamente. Isso são dados que a contabilidade da empresa tem. Se a empresa não está no Simples, o Simples é um outro sistema, ela tem direito a esta restituição, né? Tem direito a esta restituição. Pessoal, então eu vou me despedindo agora. Mais um detalhe, o que é muito importante para vocês também, é que além da restituição, isso é a saideira, é para despedir, além da restituição, o juiz, né, quando decreta por sentença que tem que haver essa restituição, ele também declara que o contribuinte pode e tem o direito de, a partir da sentença, recolher o tributo sem a inclusão do ICMS na sua base de cálculo. Então resolve esse problema, né? Resolve esse problema de não correr o risco de fazer isso e o fisco vai e faz o quê? Ele multa, ele autua e multa. Tudo isso está ali no nosso e-book, vocês vão ter tranquilidade para ler e para meditar sobre isso, tá bem? Vocês vão me ver aí de vez em quando na mídia trazendo algumas outras sugestões de restituição de tributos que são indevidamente cobrados de forma indevidamente cobrados pelo fisco, porque sempre cobram a mais. Então vocês vão estar comigo algumas vezes aí ainda, porque tem vários tributos que o fisco faz isso, tá bem? Eu desejo a todos um final de pandemia o mais breve possível, um abraço virtual, né? E muita saúde.
que é o que mais precisamos agora. Vamos todos nos cuidar. Abraços.